Muito bem. Vamos lá então, começando mais uma análise de fechamento de mercado, análise do meu operacional fazendo day trade no mini índice. Hoje, segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Agora, precisamente 11h30 da noite, cheguei do trabalho e agora eu vou analisar o mercado, ver o que aconteceu aí depois do dia, no fechamento do dia, depois que eu terminei aí de operar. Depois também, né, de algum tempo, de quase um mês sem operar, sem fazer meus estudos, como já explicado no vídeo anterior, inclusive vou deixar aqui na descrição, no card, caso você não assistiu, para você entender o que aconteceu. E aí a gente vamos então continuar aí o nosso projeto de day trade, fazendo day trade no mini índice, ok? Então, vamos lá, para a gente não perder tempo, já vamos direto para o assunto, que é o mais importante agora. Vamos lá, então, havia feito a análise nos últimos dias que eu fiz, foi no mês 3, né? Março, acho que foi dia 25, meu último dia de operação, se eu não me engano. Mas depois eu postei um vídeo, um short, falando um pouquinho sobre essa consolidação, onde o preço poderia estar chegando. Inclusive, no último vídeo que eu postei, eu expliquei, né, sobre essa queda. Já deixei um pouco a análise para essa semana. Postei o vídeo no domingo ontem, né? Então, deixei a análise para essa semana. Esse período aqui foi o esse período aqui, ó, foi o período da semana passada, onde os preços sofreram bastante volatilidade por conta das questões políticas econômicas nos Estados Unidos, aí colocando tarifas, né? E então o mercado sofreu, mais especificamente aqui falando no mini índice, sofreu uma grande volatilidade. Então a gente vê aí uma queda bastante forte, alta, né? Então essa volatilidade foi bastante forte em todos os sentidos, em todos os mercados, né? Quer dizer, na maior parte dos mercados, né? Que eu não acompanho todos, mas a gente vê aí analistas falando, né? Sobre vários mercados, o quanto sofreu, mas enfim, olhando aqui para o mini índice, foi esse o período aqui, e agora, né, no caso na sexta-feira, aparentemente com a pausa que o Donald Trump ele diz fazer aí por um período, então aparentemente o mercado voltou aí entre sexta e hoje segunda-feira, voltando aí para volatilidades tradicionais que nós estamos acostumados a trabalhar aí no mini índice, ok? Bom, então vamos lá. Como eu deixei, inclusive fiz a análise no domingo ontem, né? Então eu deixei essas marcações, caso o mercado viesse abaixo, poderia estar vindo buscar essas regiões de marcação aqui, né? Então, para cima, caso o mercado viesse a trabalhar de alta, o mercado viria nessas duas marcações, deixei aqui essas duas marcações, lembrando que o mercado poderia estar segurando aqui né, nessa região aqui que formou uma resistência, era suporte aqui, depois se tornou uma resistência. Então a gente vê que o mercado chegou nos 130 mil pontos, que eu havia inclusive mencionado nos dias anteriores, né? 130 mil pontos aqui atrás, e agora voltou a segurar aqui nos 130 mil pontos. Então, chegou nas regiões aqui que, de acordo com a minha análise, chegaria, né? Então, para mim, eu fui feliz, né, nessa análise, tá tudo certo. E nessa parte aqui foi o dia de hoje, né? Nesse pequeno espaço aqui que nós vamos analisar também essa movimentação do dia de hoje, uma movimentação bastante interessante. A gente pode ver que o mercado já iniciou com um gap de alta, um gap de aproximadamente, e a gente vê esse gap aqui depois, 600, 700 pontos, basicamente, né? A gente vê esse gap aí depois lá no intraday,
e fazendo uma tendência de alta, aí mais de 1.000 pontos, voltando, devolveu, e depois, né, à tarde, né, no período da tarde, essa tendência de alta aí bastante significativa. A gente vai ver com mais detalhes no intraday, olhando para o calendário econômico, o que nós tínhamos para o dia de hoje, na segunda-feira, nós tínhamos uma agenda bastante vazia, saindo dados da China, né, na verdade, saindo aí na madrugada, China, produção industrial no Japão na madrugada, e nos Estados Unidos, relatório mensal da OPEP, Brasil, Boletim Focus, no período da manhã, então esses dois dados saindo na manhã, e também no período da tarde, aí, discurso de Waller, membro do Fed. Então, agenda basicamente vazia aí para o dia de hoje, porém, a gente vê aí que o mercado sofreu bastante volatilidade, ok? Vamos olhar aqui para o intraday, vou colocar aqui o gráfico de 5 minutos, então a gente pode ver como o mercado se movimentou no dia de hoje. Diminuir aqui, então, pronto. Acho que aqui dá para ver muito bem. Então, olhando esse gap, um gap aí de 643 pontos, né? 643 pontos, um gap de alta, o mercado já tomou um direcional de alta logo no início do dia, de mínima a máxima aqui nesse range 1.200 pontos, depois devolveu os 1.200 pontos de novo, né? E depois, no período da tarde, aí, de 1 hora para frente até 4 horas da tarde, 1.700 pontos. Então, um mercado bastante interessante. Quando a gente olha aqui para os 5 minutos, a gente vê que nitidamente, teve uma possibilidade de boa para o trader, né? Trades que tem um operacional mais com perfil de seguidor de tendência, porém, se a gente olha para os candles aqui, né? A gente vê essa quantidade essa movimentação no intraday, a gente vê que existiu também bastante possibilidade de trade para scalper, para scalp, né? Para quem tem um perfil mais com esse operacional. Então, meu horário de operação, como já dito, das 9 até 11 horas. Então, até 11 horas, até aqui, nesse momento aqui. Então, esse aqui foi o meu horário disponível, né, para fazer operações. Então, eu tive oportunidade de pegar essa tendência de alta, porém, eu não operei nesse início do dia, né, nessa primeira meia hora do dia. Então, basicamente, eu não aproveitei essa tomada de alta aqui. Eu estava fora do mercado, mas, enfim, aproveitei bem o mercado, ok? O mercado, então, assim, fechou o dia, o mini índice fechou aí, o índice FTSE com 1,20% positivo, né, trabalhando de alta aí, ok? Bom, olhando aqui para o meu operacional, pelo menos com relação à movimentação do macro, eu fui bem, particularmente estou indo bem nos meus estudos. E no intraday, vou colocar aqui meu relatório de performance do dia de hoje, sendo o primeiro dia aí, retornando aos meus estudos. Nós temos aqui o dia com... Deixa eu ver aqui. Hoje, beleza. Ó, tivemos aqui 13 operações. 13 operações no total. A minha meta é ficar a menos de 10 operações, mas hoje foi, pelo menos para o primeiro dia, né, essas 3 operaçõezinhas a mais aí, valeu a pena. Então, só para a gente entender aqui, deixa eu colocar só as operações rapidamente aqui, ó, só as operações. A gente pode ver aqui nessa última coluna aqui, ó, ok,
Acredito que dá para ver bem aqui, né? Nessa última coluna, são os pontos totais, né, das minhas operações, então eu fiquei o tempo todo no positivo, né? O tempo todo no positivo. Embora quando eu coloco o gráfico aqui, a gente vê, deixa eu colocar o gráfico assim. Então a gente vê no finalzinho aqui que no comecinho do dia que ficou vermelhinho, mas na verdade é que o preço veio abaixo do meu ponto de entrada. E só que na minha primeira operação, inclusive, né, que foi isso que aconteceu, eu fiz, foi até um gain que eu tive, né? Porém, quando eu entrei, o preço avançou o reverso, né? Eu entrei e o preço avançou o reverso, quase me estopou, depois foi no direcional. Eu estava no direcional certo, na leitura certa, só que eu entrei antecipado, o preço voltou, quase me tirou, depois me deu um gain. Depois, mais uma vez, aqui eu tomei um stop, né? Que é esse segundo pontinho vermelho, realmente eu estopei, mas na verdade foi o seguinte: eu entrei, o preço pegou aí meu primeiro take profit e voltou, me estopou. Como eu não havia puxado o stop para o ponto de entrada, eu acabei ficando aí com esse pontinho negativo. Depois entrei mais uma, duas, três vezes, uma pontuação interessante, aí pegando, ó, 31, 80 reais, tá vendo? 31 reais, 80 reais, 80 reais, fechando, né? 80 reais. Nessa operaçãozinha aqui, eu peguei apenas 3 reais, que o preço voltou para o ponto de entrada, me estopou, depois seguiu. Então, infelizmente, não deu para pegar uma pontuação boa aqui nessa entrada aqui, que foi a quinta entrada. Depois, nessa outra operação aqui, sexta operação, eu tomei um stop, realmente, eu entrei, minha leitura estava no direcional certo, só que eu acabei entrando errado, no time errado, a minha leitura estava, o mercado estava tava de alta, eu tentei pegar uma operação reversa, né? Acabei tomando esse stop. Depois, mais uma vez, aí peguei o mercado pegou meu primeiro take profit, voltou, me estopou com 3 reais, então um stop bem pequeno aqui também. E depois disso, ó, mais uma, duas, três entradas positivas, aí depois um stop cheio, que eu chamo, né? Então eu tive 1, 2, 3 stop cheio e um stop pequenininho. Depois disso, mais duas entradas, aí uma entrada curtinha, que o preço foi também a meu favor, e uma entrada cheia, né? Um gain cheio, ok? Então, dentro da quantidade de contratos aí de entre 2 e 3 contratos. Então, hoje foi interessante, 13 operações, mas saí no positivo fechando o dia com R$ 152. Então, beleza. Para mim, estou satisfeito com o resultado do dia de hoje. E é isso aí. Deixa eu ver se... isso aí. Então, vamos lá. Só, então, vendo aí como os mercados fecharam no dia de hoje. Como o objetivo é mais registrar como está sendo o meu processo, né? Então a gente vê também os mercados fechando bastante positivo no dia de hoje, né, em todas as bolsas mundiais. Então esse mapa aí mostra para nós nitidamente como fechou o dia. Olhando vamos olhar mais já para o dia de amanhã, pelo menos o dia de hoje foi finalizado maravilha aí, com sucesso para mim, tanto no olhar macro quanto no intraday. Lembrando que as minhas operações são operações curtinhas, né, de scalp. Algumas operações eu procuro puxar um pouquinho mais o preço, estender um pouquinho mais o trade, né? É isso aí. Vamos olhar aqui então o que nós temos para o calendário econômico de amanhã e já ver o que temos para amanhã. Bom,
Aí nós temos aqui para amanhã uma agenda um pouco mais cheia, saindo dados aí no Brasil, IGP, né, índice de inflação aqui no Brasil, antes da bolsa abrir, depois preços de bens de exportação, importante dado nos Estados Unidos, bens importados nos Estados Unidos também, 9,6, né? Atividade industrial saindo aí também nos Estados Unidos, saindo pelo período da manhã, o horário que eu estou operando. Então, possibilidades aí de movimentação, saindo bastante dados aí no período da manhã no mercado. Então, a gente fica no aguardo aí de movimentação um pouquinho mais elevada para o dia de amanhã. Ok? Olhando aqui para o macro, fazendo a sequência, continua com a mesma leitura, né? O mercado pode estar segurando ainda um pouco mais, forçando nessa região onde parou hoje, acima dos 130. Pode até voltar, inclusive, né, segurar um pouquinho nessa região, até vir abaixo, que é uma região de resistência aí, mas ele pode procurar romper, trabalhar, ele trabalhando aqui acima dos 130 mil pontos, 130 mil e 500, por exemplo, e romper essa região, a gente espera que o preço chegue no 132 e depois um outro alvo, 134 mil pontos. Então, é essa a minha leitura para o mercado nos próximos dias, amanhã, terça-feira, os próximos dias, ok? Maravilha. Muito bem. Então, com isso, vou finalizando mais essa análise de fechamento de mercado, retomando aí meu projeto. Caso você se interesse em me acompanhar, ver como está sendo meu processo aí fazendo day trade no mini índice, se inscreva no canal, deixa o seu like também para me dar uma ajuda aqui, fortalecer o canal. E a gente se vê então no próximo fechamento de mercado. Então, assim eu vou finalizando mais esse fechamento de mercado. Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.